esse é o mesmo homem que atuou em 2012, 2013, 2014. Como é que foi feita a ligação desses crimes? Porque no começo eram garotas jovens, né? Agora esses últimos casos foram pessoas mais velhas, é isso? Não, ele não escolhia muito a vítima por razão da idade. Na verdade, ele escolhia a vítima pela oportunidade. E por que ele escolhia a vítima pela oportunidade? Como ele é construtor, ou seja, ele pega obras, né, ele contrata obras e depois ele contrata outras pessoas para trabalharem nessas obras. E ele ficava rodando a cidade, fiscalizando, acompanhando essas obras. E nessa andança dele, ele avistava uma vítima desavisada ali, sem se preocupar com o risco que estava correndo. Ele contornava a quadra, estacionava a moto a uma certa distância e abordava a vítima, sempre utilizando o mesmo artifício. Ou seja, ele se aproximava, perguntava para a vítima sobre um carpinteiro, sobre um eletricista, sobre uma pessoa que fazia transporte, e a vítima estabelecia ali um diálogo com ele, começava a conversar, e ele perguntava se a vítima estava sozinha, se o marido estava, para colher a informação que ele queria, mas na verdade não era o que ele queria. E quando a vítima dizia que estava sozinha, ele dominava a vítima, levava a vítima para o interior da residência. Nós temos um caso de estabelecimento comercial, e aí cometia o crime de estupro e também de roubo, que em quase todos os casos ele subtraiu dinheiro, objetos. Então, na verdade, ele escolhia a vítima pela oportunidade e não pela idade. Nós temos vítimas novas, jovens, e o último estupro ele cometeu contra uma vítima de 63 anos. No caso, quando vocês chegaram até ele, para ver essa ligação dos crimes anteriores até agora, qual foi? Primeiro, o modus operandi, ou seja, o modo de agir. É o que eu estou dizendo, usando uma moto preta. Até nesses recentes? No último ele usava uma moto preta, que inclusive nós aprendemos. Só que esta moto não é a moto que ele utilizava em outras oportunidades. De 2013 até aqui ele trocou de várias motos, e ele admite isso. Mas principalmente o modus operandi. E depois, quando nós chegamos até ele, foi investigando o último estupro, que ele tinha subtraído, roubado da vítima alguns objetos, e um desses objetos nós aprendemos o celular da vítima, que ele subtraiu. E depois, aprofundando a investigação, foi através de reconhecimento de pessoa, em que as vítimas reconheceram ele sem sombra de dúvida, e também nós temos um caso em que as vítimas reconheceram as vestes que ele usava no dia. Essas jaquetas e coturnos estão apreendidos na delegacia e foram reconhecidos pela vítima, porque ele não retirava o capacete da cabeça, portanto o reconhecimento facial ficava um pouco prejudicado. Mas com o reconhecimento do porte físico, já que ele é uma pessoa de grande estatura, e das vestes que ele usava, foi possível estabelecer a autoria e dizer que ele realmente foi um dos autores desses estupros que vinham acontecendo desde 2013. Houve uma interrupção durante aqueles episódios em que deu uma repercussão muito grande, que foram conduzidas algumas pessoas para a delegacia para investigação, não se confirmou, ele deu uma parada. Agora ele retornou, no começo de 2015 ele retornou, e aí permitiu que a gente chegasse até ele. A quantas vítimas vocês chegaram no total? Nós já temos hoje 5 vítimas de reconhecimentos em que houve realmente o crime sexual, o crime de estupro consumado, e nós já temos outras 3 vítimas de crimes tentados, ou seja, em que não houve o crime sexual. Ele chegou a abordar a vítima e por uma razão ou outra ele desistiu durante a prática do crime. Então nós temos 5 vítimas de estupros consumados e temos 3 vítimas de estupros tentados. E agora nós estamos procurando outras vítimas, nós temos vítimas que ainda não foram localizadas, e acreditamos que dentre outras vítimas que nós vamos localizar, tem aí alguns reconhecimentos positivos que confirmam que tenha sido ele o autor. Doutor, ele já foi preso alguma vez por estupro ou não? Ele já foi condenado por estupro em 2004, cumpriu 6 anos, e estava em liberdade. Portanto, ele já é reincidente no crime de estupro. Embora ele tenha outros, ele tem furto, ele tem receptação, ele tem lesão corporal, mas ele já cumpriu 6 anos de cadeia, de pena, pela prática de estupro. A arma chegou a ser localizada? Não.
E aí entra uma questão, muito provavelmente ele não usava arma, ele usava algum instrumento que levasse a vítima a imaginar que fosse arma. Nós não localizamos a arma até o momento, isso não quer dizer que ele não tenha arma, não tenha utilizado, mas nós imaginamos que talvez, né, ele não tenha utilizado arma, utilizasse um objeto, um simulacro, enfim. Mas nós não localizamos a arma por enquanto. Ô doutor, uma das vítimas eu cheguei a entrevistar na época e ela me disse que durante o ato sexual, o Elton chegou a comentar que há dias ele já vinha se masturbando, desejando ela. A senhora consegue acreditar, ou no decorrer das investigações, que realmente ele sabia dessas vítimas, ele sabia o cotidiano delas, ali o dia a dia, por isso que ele às vezes invadia as residências, na maioria das vezes até de madrugada? Esses dois últimos casos. Sim, isso pode ter ocorrido. Por quê? Uma das vítimas, existia uma pessoa do grau de conhecimento dele que trabalhava na casa dessa vítima, né? O que pode levar ele a escolher essa vítima. Até porque essa vítima, a última vítima, ele tinha praticado 2 furtos anteriormente nessa casa. E por que nós sabemos disso? Porque numa das oportunidades ele furtou um talão de cheque. E esse talão de cheque foram emitidos cheques e nós chegamos até esse cheque. E quem passou esse cheque num agiota foi um empregado dele, que inclusive foi ouvido e trabalhava numa obra que ele havia contratado. E uma outra vítima, que também deve ter sido escolhido por ele, por ter conhecimento, foi uma vítima que trabalha num bairro onde ele mora, onde ele morou. Entendeu? Então, provavelmente, essa vítima ele escolheu, depois de ter uma proximidade, enfim, por uma razão que nós escolhemos, ele escolheu essa vítima e ele acabou realmente invadindo a casa dessa pessoa e praticou o crime de estupro e roubo. Durante a prisão, ele se mostrou frio, arrependido ou ele nega? Ele nega. Ele, apesar da apreensão de um celular de uma das vítimas, ele diz que ele achou o telefone, né? É um direito dele. A prisão dele hoje, ela é temporária? Como que está? A prisão dele, na verdade, já aconteceu quinta-feira passada. Eu já efetuei a prisão dele, nós aqui da delegacia, da DIGA, efetuamos a prisão dele na quinta-feira passada. E apenas na quinta-feira nós fizemos 2 reconhecimentos das 2 últimas vítimas e hoje nós estamos fazendo outros reconhecimentos. A prisão dele foi decretada por 30 dias, prisão temporária, né? E essa prisão pode ser prorrogada por outros 30 dias, mas no momento ele se encontra detido em razão de uma prisão temporária que foi decretada. E todas as vítimas reconheceram? Todas as vítimas que foram conduzidas para a delegacia reconheceram. Isso, crimes consumados. 2 delas que não houve consumação não reconheceram, que provavelmente, né, não deve ter sido ele porque não reconheceram. Doutor, mais um crime esclarecido aí pela DIGA, uma resposta para a sociedade, um crime que a gente estava até já caindo no esquecimento. Não cai no esquecimento. Na verdade, nenhum crime cai no esquecimento, principalmente um crime com reiteração, né? Isso eu digo de forma diferente, isso chama atenção, isso requer mais empenho, dedicação e felizmente atribuo isso ao comprometimento da equipe, né, da DIGA, de todos os policiais, investigadores, escrivães, enfim, foi dedicação, foi trabalho e é assim mesmo, um crime de difícil investigação, né, um crime cometido com muito cuidado, né, mas a dedicação, a competência dos policiais da DIGA, de investigadores, escrivães, foi o que permitiu, né? Porque um crime desse só se esclarece, só se identifica a autoria com detalhes, trabalhando nos detalhes, né? Então é preciso pegar um detalhe, por menor que seja, e trabalhar essa informação, e foi isso que permitiu a identificação dele e a prisão dele, né? Então, graças ao quê? Graças ao empenho, graças à dedicação e à competência dos policiais. Para a gente confirmar, ele é daqui mesmo, ele é de Ourinhos, morava aqui? Ele é de Ourinhos, ele nascido em Campo Mourão, mas ele morava em Ourinhos, ele mora em Ourinhos, ele trabalha em Ourinhos, ele é construtor, portanto ele é de Ourinhos. E aqui tinha um ambiente perfeito, né? Conhecia tudo, conhecia a cidade, então ele tinha todo o ambiente propício para poder atuar. Ele tinha mais do que isso, ele tinha o dia dele de trabalho, rodando as obras dele que ele contratava e procurando vítima.
né? Procurando aquela vítima que estava, uma vítima em potencial, que estava ali sozinha na frente da casa, e ele usava um álibi muito bom, um álibi perfeito, né? A vítima não desconfiava, porque ele é uma pessoa normal, ele era uma pessoa que trabalhava como construtor. Quer dizer, então ele tinha tudo que ele precisava, tinha moto, se deslocava e procurava vítimas em potencial. Doutor, em relação ao horário, seria o perfil dele? Porque as primeiras vítimas sempre foram pela parte da manhã. Sim, isto por quê? Porque era o horário em que ele saía de casa, né? No horário em que as pessoas estão na rua, ou às vezes, né, pode observar isso nas ocorrências, varrendo a rua, lavando uma janela, é o caso de uma das vítimas. Portanto, era o momento em que ele escolhia, era na saída e no retorno para casa. Só para confirmar, o senhor acredita que tem prova suficiente para dizer que sim, ele é o estuprador? É possível garantir isso? Absolutamente, né? E por quê? Nós temos no último estupro dele, nós temos uma apreensão do celular da vítima, em poder dele. Aí qual é o álibi, qual é a explicação que ele dá para isso? Nenhuma. Né? Nenhuma, ele diz que achou o celular. Os outros, reconhecimentos pessoais categóricos. Reconhecimento de vestes que ele usava no dia em que ele cometeu o crime e que foram apreendidos no interior da casa dele. Né? O antecedente dele, condenado por estupro, quer dizer, o porte físico dele, né? Ele é um sujeito de 1,90 m. Né? Nós tivemos um caso de uma vítima, por exemplo, que pediu para ver as mãos dele. Ele tem as mãos toda cheia de manchas, de pintas. Ela já tinha reconhecido, mas ela quis ver as mãos dele. Quando ela olhou a mão, ela falou, exatamente, as mãos cheias de pinta. Portanto, categoricamente, nós podemos afirmar que ele é o estuprador que vinha praticando esse tipo de crime reiteradamente desde 2013. Doutor, tem algum indício que tem alguma doença, alguma coisa ou não? Não, nenhuma doença, não há notícia de que ele seja infectado, HIV ou qualquer outro tipo de doença. Na verdade, ele goza da mais perfeita saúde e porte físico muito avantajado, por sinal. Legal. Tranquilo, doutor.